Olá, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui para compartilhar um pouquinho com você sobre a nossa estratégia do Pense Laranja e como nós estamos trabalhando com ela nas células e o que a gente tem feito na igreja também, que auxilia a criança nesse desenvolvimento. Por que a gente usa essa estratégia? Essa estratégia, ela tem o seguinte objetivo, que a criança tenha um aprendizado na igreja, esse aprendizado continue durante a semana em casa com os pais e também ela tenha uma recapitulação, um reforço desse ensino na célula, tá? Então, todo mês nós temos um tema novo e nós temos esse material dividido em duas faixas etárias. Eu vou te explicar aqui brevemente nesse vídeo como que você pode acessar esse material e você pode selecionar e ministrar, ajudar essa criança, tocar o coração dela durante o período da célula, tá bom? Essa aula é especificamente sobre o uso do material. A gente não vai falar aqui sobre a célula com criança, alguns princípios, que isso vai ser, que isso a gente está em outra aula falando sobre isso também, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com você a minha tela e aí você vai poder acompanhar como que a gente vai utilizar. Olha aí, que legal. Essa pasta, você tem acesso a ela através do OneDrive, que é o compartilhamento que a gente está fazendo. Você pode solicitar esse material impresso, a gente pode te disponibilizar, ou também você pode fazer o download, deixar aí no seu computador, no computador da equipe e ter acesso a ela. Toda semana, as crianças recebem uma ministração, por isso é dividida em 4 pastas de semana por livro. No material, você vai encontrar esses arquivos em PDF. O primeiro arquivo que eu quero te mostrar é esse aqui, ó, só para líderes. Então, aqui você vai ter toda a visão do que a gente vai estar trabalhando com as crianças durante as 4 semanas. Alguns meses vai ter aí 5 semanas, tá bom? Então, o foco da história, a visão, o objetivo dessa administração, o que a gente vai estar trabalhando. Essa aqui é o tema Caixa de Brinquedos, que é especificamente para as crianças até 4 anos de idade, tá bom? Nós temos um arquivo chamado Visão Geral, que você pode também acessar ele está ali naquela pasta, você tem aqui a história bíblica, referência à história, o foco da história, o que a gente vai estar falando, o versículo-chave do mês, a pergunta-chave, a ideia principal, tudo que a gente vai estar, então, ensinando para as crianças nesse mês. Lembrando que eles vão ouvir isso na igreja, em casa e na célula, beleza? Você vai receber também um arquivo, que é o nosso arquivo do visual. Você pode ter ele impresso, você pode levar, deixar aí na pastinha da sua célula, tá bom? E a ideia principal. Esse aqui, lembrando, é especificamente dos menores. Os maiores também têm esses mesmos arquivos, mas a turma deles chama 252 Kids, tá bom? E você vai ter os mesmos arquivos deles aí, ó. O tema do mês para você. Vou mostrar qual que é o tema do mês dos maiores. Vamos lá, para você ver na tela. Bom, então esse é o tema do mês dos maiores. Prontos para o lançamento. Então, pessoal, a partir disso, todo o trabalho vai ser realizado de forma bem objetiva. Aí tem mês, isso aí tudo que a gente recebe e o que a gente está disponibilizando para você, tá bom? Vamos supor, chegou lá na semana 3, tá bom? Você tem aqui a administração da história. Você pode utilizar essas figuras impressas ou digitais. Você pode selecionar a melhor forma que você vai utilizar, tá? E aí você tem aqui
Eu quero mostrar para você principalmente esses arquivos. Olha só. O teatro introdutório, vocês não têm a necessidade de fazer, mas se quiser, é muito legal, a criança vai rever a história. Quando ela for para a ministração, o mais importante não é recontar a história, tá? Não, você não precisa ter o cenário, ter todo esse material para contar novamente a história. Você precisa recapitular com ela a história. Então, pessoal, fazer algumas perguntas chaves para as crianças, como qual foi o personagem que você mais gostou na história? Essa é uma pergunta chave. A criança vai poder falar. Qual foi o momento que você ficou mais assustado? Dependendo da criança menorzinha, teve ali, você estudou e teve um momento que eles procuraram um espião e você pode perguntar sobre isso, como que foi, tal, tal, tal. Envolver a criança para que ela fale e ela recapitule a história. Lembrando, então, o objetivo na cela não é contar novamente a história, mas recapitular para a criança e permitindo que ela fale do que ela aprendeu na igreja. E aí você vai aplicar os princípios, tá bom? Então, faça perguntas-chave. Qual foi o seu personagem principal? Qual foi o momento da história que você mais gostou? Onde que a história se passava? E essas perguntas vão ajudando a criança a puxar na memória o que ela ouviu na igreja, o que ela está aprendendo também junto com os pais, tá bom? E aí você pode perguntar, principalmente, e o que que você aprendeu nesse domingo na igreja? E a criança vai compartilhar, vai falar com você, tá bom? Então, esse é o momento da história, da administração, o momento que as crianças ficam com você, que vai estar ministrando a lição, tá? E aí tem também os visuais para imprimir. Estou recebendo bastante perguntas sobre esses visuais e sobre as atividades, se eu tenho que fazer tudo. Não, não precisa fazer tudo, pessoal. Olha só. Aqui tem os visuais. Eu vou abrir um outro arquivo para você ver, tá? Que são as atividades. Olha só. Essas atividades você pode selecionar conforme o seu público, tá? Então, se você tem crianças mais de 4 anos de idade, a maior parte é 4 anos de idade, você pode selecionar algumas dessas atividades, você não precisa fazer todas. Então, selecione aquelas que se adaptam à sua realidade. Ah, para mim é fácil conseguir um pequeno bloco de construção em 3 copos de plástico de cores sólidas. Então, eu vou estar fazendo essa atividade. E aí você vai fazer, para mim aqui não precisa nenhum material necessário, só os materiais básicos e eu falar com as crianças então. Então, tudo isso vai ajudar as crianças a compreender e aí você vai ver, alguma delas está falando aqui, imprima a página de atividade, aviso de porta, em papel gramatura e corte na linha pontilhada, uma para cada criança. Essa atividade seria legal fazer para a criança memorizar o versículo. Onde que ele está? Ele está lá nos visuais para imprimir, você vai encontrar, olha lá, o versículo, essa atividade, aviso de porta. Então, assim, você vai selecionar o que é possível fazer dentro da sua realidade. E você vai estar promovendo essas atividades para as crianças. Lembrando, então, não é obrigatório fazer todas. E Matheus, e se eu tiver crianças maiores e menores, o que eu faço? Seleciona uma atividade aqui dos menores, para você fazer uma ou duas, depende do tempo que você vai utilizar, e outra atividade você vai selecionar lá do 252. Você pode pegar o material do 252, todos esses materiais estão disponíveis online. Você vai pegar lá, mesma coisa, atividade semana 3, e você vai encontrar
os arquivos e você vai poder selecionar qual desses você quer utilizar. Eu quero fazer esse aqui, uma caixa de ofertas, álcool em gel, folha de papel, alumínio para rochas lunares. Parece um pouco confuso por ser muito material, mas fique tranquilo. Se você selecionar o material, se você escolher o material que você vai usar, você vai pegar a lição, vai conversar com as crianças sobre ela e vai selecionar qual atividade fazer, tá bom? Lembrando que você não precisa recontar a história, você pode recapitular com perguntas chaves para essas crianças e você vai assim fazer de uma forma interativa, de uma forma leve, de uma forma que a criança fale o que ela está aprendendo e ela vai poder tirar dúvidas. A célula, o pequeno grupo, ele funciona como um discipulado, onde a criança traz também as necessidades dela, fala sobre a vida dela e você vai orientando. Então, como que uma criança pode falar sobre o que ela tem medo e você aplicar com os estudos sobre Deus me ama, o cuidado de Deus que está ali envolvido em Jesus ser nosso amigo, brincar com a gente, que é da caixa de brinquedos, como que você pode auxiliar essa criança a crescer, desenvolver, tá bom? Então, basicamente, esse é o nosso material do Pense Laranja. A gente está usando essa estratégia desde fevereiro do ano passado. Então, a gente quer trazer para você, agora que a gente está aí retomando as células, se você tem célula que tem crianças, utilize esse material e qualquer dúvida, entre em contato com a gente, nos procure para você, então, tirar suas dúvidas e utilizar esse material. Se precisar também, a gente agenda um horário para estar na célula com você. Vai ser um prazer caminhar com você esse ano e assim a gente abençoar essa geração. Bom, Deus te abençoe, um forte abraço, até mais.